meditação que nós faremos no devocional de hoje se encontra no livro de Êxodo, o capítulo 22, o versículo 21, que diz assim: Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Eu dei o tema para esse devocional de hoje como Amando os Estrangeiros. Minhas lindas, quando a gente olha para esse texto de Êxodo, a gente vê que Moisés, ele ensinou uma maneira muito mais gentil de agir em relação às pessoas cuja roupa ou crenças são diferentes das nossas, né? Ele estava ensinando as leis da justiça, da misericórdia, e aí Moisés instruiu os filhos de Israel. Ele disse: Não explorem os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver na terra estranha, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Quando a gente olha isso, amadas, a gente vê que esse decreto expressa a preocupação de Deus por todos os estrangeiros. Deus, ele se preocupa com todos, amadas. Todos, seja ele da nação brasileira, seja ele estrangeiro, seja ele gentil, judeu, independente. Deus, ele se preocupa e ele ama a todos. Pessoas vulneráveis, pessoas que sofrem preconceitos, pessoas que sofrem abusos. Deus, amadas, ele nos exorta para que a gente demonstre respeito e gentileza, da mesma forma que você gostaria de receber isso também. Respeito e gentileza. Se a gente fizer isso, amadas, com aqueles que estão à nossa volta, que porventura não tenham a mesma crença que nós, porventura que não tenham a mesma cultura que a nossa, que não vistam as mesmas roupas que a nossa, se a gente demonstrar respeito e gentileza, nós estaremos demonstrando o amor de Jesus e a graça do Senhor é derramada sobre essa relação que nós teremos com outras pessoas. Vocês entendem o quão sério isso é? Às vezes as pessoas que estão à nossa volta, às vezes elas têm outros costumes, às vezes elas vieram de outra cultura, ou até mesmo têm crenças diferentes da nossa. E não é porque elas são diferentes de nós que nós devemos tratar com desrespeito ou querer impor à força aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente entende como certo. Minhas lindas, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Amar, seguir aquilo que Deus falou para Moisés falar para o povo. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Isso se aplica para qualquer pessoa, não só de outra nação, mas isso se aplica para qualquer pessoa que seja diferente de nós. Que eu e você, nesse dia, que a gente peça a ajuda de Deus e que a gente consiga olhar por aqueles que precisam de ajuda e socorro e que estão à nossa volta. Que o Senhor nos perdoe as vezes que nós não ajudamos o nosso próximo. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós te bendizemos nessa hora, Senhor. Pai, abre o nosso coração nesse dia para os estrangeiros que estão na nossa nação. Abre o nosso coração, Deus, para aqueles que estão à nossa volta, que talvez tenham uma cultura diferente, uma crença diferente, tenham pensamentos diferentes dos nossos, Pai. Senhor, nos ajude a demonstrar o amor de Jesus por essas pessoas. Nos ajude, Deus, a ter o respeito, a gentileza que a gente gostaria de receber dos outros. E que não saia da nossa cabeça de que o Senhor se preocupa com todos. O Senhor se preocupa até com os estrangeiros. Pai, ajuda-nos a levar o Teu Evangelho para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para aqueles que estão precisando de ajuda e de socorro.
Deus, nos perdoe pelas vezes em que nós não ajudamos o próximo. Nos perdoe, Pai, às vezes pela nossa omissão em fazer aquilo que é certo. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso pensamento, a nossa maneira de agir. E que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que pessoas possam se achegar ao Senhor por conta do testemunho vivo que nós somos. E que a Tua graça seja sobre todos nós, Pai. Quer seja gentios, quer seja judeus. Que nós possamos amar os estrangeiros. Que nós não maltratemos nem causemos dano, Senhor, àqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém.